Boa noite, Rede. Hoje a gente vai conversar com a Marina, que é a caótica suave, e a gente vai falar de comunicação com transparência e criatividade, criação de identidade, as coisas que a Marina me inspira. E tudo isso porque eu tô falando do índice de transparência na moda, que é uma publicação do Fashion Revolution, junto com uma consultoria, né, que é do professor Aaron Berlin, que era da GV, que é super reconhecido no mercado. Então, eles têm essa publicação, esse índice de transparência, que vai atrás das informações públicas das empresas, dos maiores varejistas da moda. E esse índice já tem 3 anos, esse vai ser, a 4ª publicação vai sair acho que em novembro, logo mais, e eles estão então a cada ano se aprofundando e dando um peso maior para determinadas informações que a gente precisa encontrar com facilidade no site das empresas. Então tem toda uma metodologia muito interessante que mostra como a gente quer receber essas informações, como a gente quer ter acesso a essas informações, e isso serve de inspiração e exemplo para as empresas que trabalham no setor da moda, né? Então, é um índice que vai, assim, expor as 40 maiores varejistas, mas, ao mesmo tempo, ele pode inspirar empresas de qualquer porte, inclusive empresas de outros segmentos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da comunicação, que é uma questão super importante para a sustentabilidade, né? Tanto para a demanda de profissionais, quanto para os gargalos das empresas. Então, as empresas, às vezes, fazem coisas muito boas e têm uma comunicação muito ruim, seja para dentro da empresa ou para fora da empresa. Existe uma demanda grande de profissionais que saibam contar essa história de sustentabilidade, que saibam também abordar aspectos relevantes de sustentabilidade para cada segmento. Então, comunicação é uma questão super importante e eu vou chamar a Marina agora para ela se apresentar. Ela já está aqui, não sei se ela pediu, ai meu Deus, eu nunca sei onde é que chama aqui, como é que é mesmo? Ela vai se apresentar e a gente vai começar esse tema aí de comunicação. A gente vai abordar algumas questões relevantes que vocês podem se orientar para entender como que vocês podem comunicar de uma forma mais adequada. Oi, querida. Oi, 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 gente. Boa noite, eu ia falar bom dia. Bom, se Tudo você acordou bem. agora e não tomou café da manhã, pode ser bom dia. É que a gente já entra tão na vibe do bom dia, né? Reunião e tal, do Bom dia. dia, gente. E esse cabelo crescendo, então, né? Pois é, gente. Coisa aqui, ó, bem nutrida, cresce muito rápido. Você tá colocando o churume das minhocas no cabelo também? Olha, ouvi dizer que também daria um bom resultado, mas não, no caso não. Acho que não. Bom, eu conheci a Marina numa palestra que eu fiz no Impact Hub. Foi um encontro muito feliz que a gente teve. E aí depois a gente se reencontrou para a gente compartilhar o nosso amendoim, né? Foi. Inclusive comi um agora há pouco também, em homenagem a você. Deveria ter comido o amendoim. E então, Marina, eu quero que você se apresente então, para as pessoas, contar um pouquinho por que a gente se encontrou, né? Como que a gente se encontrou? De onde você veio e como foi, né, que a gente veio parar nesse encontro, assim? Sim. Gente, a minha história, ela é um pouco comum em algumas pessoas do meu círculo de comunicação, assim. Eu entrei para publicidade, né? Me formei como comunicóloga, comunicadora, e entrei com uma visão de que eu ia fazer uma diferença nesse mercado, de que eu ia trabalhar por causas, importantes, interessantes e tudo mais. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu prestei vestibular foi um vídeo da WWF, de uma campanha muito linda,
de uma animação que falava que tudo se voltava para você, né? Eu acho que eu já até publiquei isso no meu Instagram. E aí a vida foi me levando, aquela coisa, né? Sobrevivência e tal. E aí você busca uma carteira registrada ali, um benefício, um VR e tal. E aí entrei no universo de agência de publicidade. Comecei a trabalhar como produtor de conteúdo, até hoje sigo nesse ramo, mas aos poucos eu fui fazendo um processo de alinhar essa, essa minha habilidade, essa vocação, enfim, não sei, com uma coisa mais alinhada com o que eu acredito, né? Então, aos poucos fui indo para agências menores, tentando ver se eu conseguia permear contas que tinham a ver mais comigo, né? Mas aí dentro de agência a gente não escolhe, né, com que a gente trabalha. Essa é a grande questão. E aí fui para um caminho de profissional autônoma, né? E hoje em dia também consigo alinhar isso melhor com os meus valores. Então, basicamente isso. Então, desde 2013 eu trabalho com comunicação para redes sociais. Então, quando o Facebook era mato, a gente estava lá fazendo posts, achando que, sei lá, era só uma brincadeira, né? Que as empresas tinham que estar lá e era um espaço a ser ocupado. E hoje em dia a gente sabe que não, que é fundamental, né? Então, o que era um Twitter que só servia para saque, hoje em dia é uma comunicação muito mais estreita, né? A gente tem esse vínculo mesmo, né? Toda marca, todo mundo tem que estar presente no ambiente digital de alguma forma. Uhum. Mas vai muito mais além de um saque, né, de um atendimento, vai para uma comunicação mais verdadeira, né, mais necessária. Nunca Enfim, acho que é basicamente essa minha historinha. Eu nunca imaginei que o Twitter fosse saque, mas enfim, eu descobri É, isso recentemente, que você não uhum, consegue. Assim, a única resposta que eu consegui do Eventbrite e da Claro foi no Twitter. Eu falei, oi? sim. Então os caras esperam a gente gritar numa rede social para atender a gente. Mas vamos. É, Bom, o que eu acho que me atraiu mais em você, Marina, foi assim, depois que a gente se conectou, eu vi o seu interesse, né, em sustentabilidade, eu também estava começando, eu acho que o perfil não tinha tantos seguidores e tal. É, foi a identidade que você criou no seu perfil. Então, isso eu acho que é uma busca incessante das empresas nessa criação de identidade e aí eu sempre acompanho, me divirto ali, assim, me reconheço em vários momentos, a gente troca. Então, eu acho uma comunicação muito gostosa e que foge também um pouco do padrão, isso me atrai muito. E aí eu acho que uhum, a gente pode, então, começar a falar um pouco sobre isso, como que a gente pode criar isso dentro das empresas, porque hoje todo mundo pensa, eu preciso estar no Instagram e preciso fazer alguma coisa. Eu estava na aula semana passada eu estou fazendo uma disciplina, né, do mestrado de sustentabilidade, e aí a professora falou isso, que ela quer que todo mundo comunique os seus projetos, que vá para redes sociais. Só que assim, nem todo mundo está apto, por exemplo, a criar um conteúdo para determinadas redes. Às vezes a pessoa se identifica com uma rede, não com outra e tal, e às vezes a pessoa não se identifica com esse tipo de comunicação. Então, hoje eu tenho mais cuidado, acho, com essas generalizações, sabe? Aí todo mundo tem que estar nos mesmos lugares, né? Então, uhum. então quando eu olho para o seu e vejo uma identidade muito própria, eu falo, poxa, isso é muito inspirador. E eu olho e eu fico procurando a minha também o tempo todo. Eu acho que isso é uma busca das marcas Constante. né, dos profissionais autônomos também, que precisam criar, e a gente viu essa explosão, né, do ano passado para cá nas mídias. Assim, tipo, todo mundo virou criador de conteúdo, sei lá, não sei o que você quer comentar disso antes de eu começar aqui, mas isso é uma questão aí para. É, essa facilidade, né, de todo mundo, de alguma forma, se tornar um formador de opinião, ela é muito positiva, mas acaba criando certos conflitos, assim, até de canibalismo, né? Porque, enfim, todo mundo vira uma mídia por si só.
Então, é uma questão complicada, assim. Eu acho que o que eu queria pontuar, voltando um pouco para trás, assim, de início, Dani, é que tudo é um processo, né? Então, você provavelmente acompanhou esse processo meu, então tudo é trabalho, é pensar o dia inteiro, é, sabe, bater a cabeça na porta e ficar, não, mas não tá bom a identidade visual e a forma de falar. A minha trajetória mesmo, vou até compartilhar um pouco mais aqui, porque eu falei de uma maneira bem geral, né? Na minha trajetória, esse processo de sair de agência de publicidade, ai, nossa, parece um grande, né, uma grande jornada da heroína, né? Ai, muito tranquilo, muito fácil, nossa, super suave. Gente, é altos e baixos o tempo inteiro, né? E, e dentro mesmo da caótica tem altos e baixos o tempo inteiro. Cada cliente tem altos e baixos o tempo inteiro. Então, são muitos movimentos, assim, o tempo todo de busca por essa descoberta. Então, na minha trajetória, por exemplo, eu fui sendo produtora de conteúdo, ok, mas aí eu me descobri mais com a linguagem escrita do que com a visual por si só, né? Eu sou muito mais uma escritora do que uma pessoa que só reproduz imagem, por exemplo, né? Você vai para uma coisa muito estética. Não, eu gosto de narrativa, mas principalmente narrativa construída de uma maneira escrita, né? E aí, nesse meio tempo também, fui para um universo da organização, pessoal, então trabalhei como personal organizer, ainda falo um pouco disso, mas não é o meu principal foco, porque entendia que isso tinha uma importância dentro desse valor do consumo responsável que eu sempre defendi. E isso sempre mesmo, assim, desde muito tempo eu me questiono sobre isso, mas eu comecei a trazer isso para caótica muito depois. Então, o caótico começou mais como uma coisa, da organização pessoal. Aos poucos eu fui me descobrindo mais como essa pessoa que, sim, falava dessa visão mais politizada mesmo. E mais sem filtro. Então, e tudo isso exige coragem, né, Dani? A gente já tinha conversado um pouquinho antes. Esse processo todo de descoberta de identidade visual, de linguagem, é um processo de linguagem, de autoconhecimento, desculpa, de coragem, que exige muita coragem. Então, você se posicionar com uma linguagem própria te exige uma coragem que é diversa, assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente se blinda também com nossos jargões, né? Então, uma forma de você pertencer a algum grupo ou de você criar algum tipo de status em relação ao que você defende, você acaba colocando uma linguagem meio inacessível, né? Então você se defende usando dessa linguagem, né? Então você usa daquele vocábulo e tudo mais e tal, e isso às vezes te distancia do seu público. Isso não gera conexão. Então, você falar, não, vou usar uma linguagem mais acessível, né? Não usar uma linguagem de cima para baixo, que eu sempre costumo falar, né? É você olhar ali olho no olho com o seu público e falar de um jeito mais fácil. Também às vezes é um ato de coragem, porque é você falar assim, não, vou falar de uma maneira mais simplificada. Isso pode parecer que eu entenda menos sobre um determinado assunto, mas é uma escolha totalmente corajosa e estratégica também, porque você fala, é assim que eu vou me conectar com o meu público. Então é lógico que muitas vezes eu entendo de uma linguagem X, Y, Z, eu sei qual terminologia ficaria melhor ali, mas eu faço questão de me ater à minha escolha da caótica, que é usar um vocabulário, às vezes um neologismo, alguma coisa inventada, tipo, porque eu sei que aquilo vai conectar. Como que é? É um vocabulário millennial, porque eu fico ali, aí eu fico pensando para ver se eu entendi e tal. Enfim, para mim é uma alfabetização, eu gosto. Então, e no começo eu tinha receio, e isso acontece com outros clientes e tudo mais, de eu pensar, nossa, isso vai gerar incômodo. As pessoas não vão entender direito, ou vão me subestimar, vão achar que eu não sei escrever direito, sabe? Porque minha linguagem, assim, é atropelar concordância verbal, sabe? Sabe, usar um inglês, um espanhol, uma coisa muito louca. Só que foi uma escolha que eu tive, assim, puxa, eu acho que quem se interessar, quem quiser mesmo se conectar, vai atrás. E a Dani é uma dessas pessoas, gente, porque no começo ela não entendia nada e ela ficou Isso. tentando compreender a linguagem. Mas eu adoro, porque quando a gente se conectou, eu estava trabalhando com um público muito jovem.
E aí, essa coisa meio Twitter, né? Uma linguagem meio de Twitter e tal. E agora você estava falando, por exemplo, eu sou muito da escrita. E eu falei, tá bom, faz vários vídeos lá de TikToker, total, né? Que deve dar um trabalho maluco, porque para produzir por escrito, já acho que é um tempão, imagina vídeos, né? É super trabalhoso. Uhum. Bom, então assim, a gente falou um pouquinho de identidade, né? A gente está falando de verdade, a gente está falando de coragem, né? De quem que é essa frase, né? Parece que o que a vida quer da gente é coragem, né? Tipo, Clarice Lispector. Mas assim, de todo modo, eu sempre cito Brené Brown, porque pra mim, assim, essa questão da vulnerabilidade, da coragem, eu acho que tem tudo a ver, assim, porque uma marca, sendo ela uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né, tendo essa persona, talvez, enfim, tem que ter essa vulnerabilidade, você tem que estar ali dando uma certa cara a tapa. Então, não dá, você tem que se posicionar. E se posicionar é estar vulnerável, se colocar em risco para alguém não gostar, alguém reclamar, Mas ou não entender o que você está querendo dizer também. Enfim, você tem que se abrir, tem que estar disposto, né? a gente vai falar disso já já, porque assim, tem muita marca que eu vejo, não só da moda, mas assim, marcas em geral, empresas, né? Que adoram falar que é a melhor do mundo, que é a melhor, que é a mais sustentável do mundo, que é a mais ecológica, mais isso, mais aquilo. Então, isso já mostra que por trás ali dessa marca não tem uma pessoa que assume suas vulnerabilidades. É um super-herói construído ali, né? Provavelmente. Uhum. Acho que super-herói Papai Noel não existe, né? Acho. É. Então, por ali, acho que a gente já vê, né? Essa que é muito a perfeita tal. Eu já tenho, já dou 2 passos para trás quando eu vejo isso, mas enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os atributos de sustentabilidade, né? Que as marcas, como elas podem comunicar isso de uma forma honesta, que é a tal da transparência, de uma forma ética, né? Porque ética na verdade, é uma moral coletiva, né? Então, se a gente não tivesse o presidente que a gente tem, provavelmente a gente poderia falar de um outro tipo de ética da sociedade brasileira. Mas, como a gente colocou este execrável no poder, quer dizer que a nossa ética no mercado ela está precisando ser repaginada, né? Senão a Uhum. gente não ia ter eleito essa pessoa. Mas, enfim, vamos falar de exemplos bons, então, de assim, o que eu estou olhando para o índice de transparência na moda. Então, quando a gente olha para a moda, a gente olha para esse índice, por exemplo, e a gente vê algumas coisas muito importantes que precisam ser comunicadas. Não pode deixar de dar satisfação para o público sobre condições de trabalho das pessoas, né? E assim, eu estava olhando, né? Estava falando com a Elo na outra live. Não é só o costureiro que é contratado direto. Você tem um fornecedor de tinturaria, lavanderia, aquela customização que é feita. Você tem a pessoa que está plantando o tecido que está comprando lá, né, numa terceira, quarta cadeia, né, produtiva e tal. Então, as condições de trabalho envolvem todos esses elos que a gente chama, né, da cadeia de fornecedores. A gente não pode falar, deixar de comunicar nosso posicionamento sobre consumo consciente dentro de um setor que um dos setores que roda a roletinha do capitalismo, né? A gente não pode deixar de falar sobre resíduos, sobre composição de materiais que vão gerar esses resíduos, porque é um dos maiores geradores de resíduos do mundo. A gente não pode deixar de falar sobre clima, porque eu não sei se foi aqui no guia ou se foi no estudo da Modifica, que eu fiz também uma série, acho que é no estudo da Modifica, tem uma série aqui na pasta, na guia do Instagram, onde eles falam qual é a participação do setor da moda nas mudanças climáticas. Então, é um outro tema que é obrigatório para essas empresas. E quando a gente olha para outros setores, vão ser temas específicos que precisam ser, primeiro, avaliados qual é o tema mais relevante do meu setor e depois comunicado. E aí, vamos lá. Beleza, eu vi que esse tema é importante
e que eu tenho que comunicar. O que você recomendaria para essas empresas fazer na hora de gerar essa comunicação? Como elas deveriam se comportar para serem transparentes e éticas? Eu acho que aí colocando a parte, toda a questão obrigatória legislativa, né, que, enfim, são os relatórios de sustentabilidade, tudo que uma empresa tem que apresentar, na comunicação do dia a dia, né, eu acho que tudo se volta a contar histórias de um jeito muito verdadeiro. Então, no caso de quem está fazendo minhas roupas, né, quem fez minhas roupas, tem muita história dentro dessa cadeia inteira, né, então por que não contar? Dar voz para essas pessoas, né? E, enfim, expor as condições de trabalho e também abrir um canal, né, com elas, assim, de até reclamações que podem surgir e tudo mais. Então, a comunicação, ela sempre tem que ter essa via de mão dupla, né? Então, dar voz para esses colaboradores, dar voz para as pessoas que pertencem a essa cadeia e também contar as histórias de um viés muito mais próximo, assim. E verdadeiro, porque na hora que você está contando uma história de uma pessoa, é muito difícil você manipular, assim, né? Você tem todo um aval ali do que pode ser dito ou não. Então, e é uma forma de se conectar, mostrar que aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Eu acho que a forma mais genuína possível é contar histórias das pessoas que fazem parte daquilo, porque no fim, né, Dani, acho que é tudo sobre isso, sobre pessoas, assim. Não existe uma marca sem pessoas, não existe uma corporação sem pessoas. Então, se você está, de alguma forma, dando uma narrativa verdadeira sobre esse ciclo todo, eu acho que dificilmente você erra, né? Lógico que pode ir para um lado de romantização excessiva, né? Mas aí também entra nas práticas que a gente não recomenda, né? De também se colocar nesse lugar muito de super marca, né? Invencível e melhor marca do mundo e tudo mais. Não é recomendável, mas é sempre ter um pé no chão e de um lado mais natural, assim. Então, muita gente, eu acho que a qualquer área de Aquiles da comunicação também passa um pouco por isso, porque eu acho que quem às vezes se atém muito com a ética, que faz tudo muito certo, também tem esse receio de se vender, de se colocar, de contar isso, né? Porque acha que a publicidade ela é sempre contaminada, é sempre um lugar ruim, né? Que a propaganda por si só tem uma conotação pejorativa. E não, né? Você pode propagar, né? Propaganda. Você pode propagar coisas positivas, né? E aí, falando em positivo, a gente estava comentando, né? A positiva é um exemplo disso. Então, dá para você fazer uma comunicação de um lado muito autêntico, muito verdadeiro, contando histórias e sem ser um marqueteiro, né, no sentido mais pejorativo possível, assim. Uhum. Então é sempre mostrando o lado mais humano e mais transparente possível. E aí a gente entra naquela questão que o próprio Fashion Revolution fala, né, que a transparência ela não é o fim, né, ela é um meio. Então você não tem a transparência como objetivo do seu negócio. O seu negócio não nasceu para ser transparente, mas a transparência é um caminho, uma ferramenta para que você sendo marca, de novo, uma pessoa física ou não, é, lide com isso da maneira mais autêntica, com maior personalidade, com maior autenticidade e propósito possível, né? Essa palavra tão batida que é o propósito, mas é isso, assim, as marcas elas são muito mais do que um gerador de riqueza, de lucro, né? A gente também tem que trabalhar esse lugar de inspiração, de pertencimento, de luta de causa, né? E aí entra essa questão da comunicação, é engajar, criar comunidade. Isso é muito importante, né? A comunicação, ela é responsável por criar esse senso de comunidade, né? De, putz, pertencemos aqui a um clã, a uma mini sociedade aqui que tá junta, engajada numa causa, né? Uhum. Enfim, é sempre muito subjetivo, né, Dani? Eu sei que parece que eu tô aqui super viajando na pergunta, mas cada caso é um caso, cada segmento é feito de uma forma e tudo, mas eu acho que contando histórias sempre verdadeiras é sempre um caminho que eu recomendo. Me vieram duas coisas aqui em mente. Primeiro,
quando eu olho para grandes empresas, né, às vezes eu estou vivendo uma situação agora que o marketing simplesmente não atende à área. Então, assim, marketing, ele se tornou, de repente, em grandes empresas, um setor que é endeusado, assim, né? E aí ele fala o que ele quiser e não envolve as pessoas nas narrativas, que é o que você comentou, né? E quando eu olho para a pequena empresa, é uma empresa que às vezes está mais preocupada com a pergunta que vem do que preparada para contar para o cliente que aquilo não é o mais importante. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Então, por exemplo, a marca pequena, tá? Ela está preocupada de justificar aquela embalagem que ela mandou, etc, etc. Quando a melhor resposta que ela daria para esse cliente é o seguinte: olha só, o impacto da embalagem na minha atividade, nos meus resíduos totais, é 5%. Então a gente vai transformar essa embalagem ecológica num segundo momento. Hoje a gente está trabalhando nisso, que é 80% do impacto da marca. Entendeu? Então, isso anularia essa opinião rasa que, em geral, existe sobre as marcas. É ela fazer, eu acho que a lição de casa antes de se olhar e se avaliar criticamente, pode ter consultoria, pode ter a gente envolvida ou não, né? Para saber Uhum. responder com dados e não como a gente vê, entende? Que é tipo, tá todo mundo falando de embalagem, então vamos falar de embalagem, né? E vamos fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. A roupa não precisa estar em plástico, pode estar em embalagem com papel certificado, papel reciclado, uma caixa qualquer e chegar a roupa linda e ótimo, entendeu? Pode, depende dessa narrativa que for construída, mas assim, às vezes isso não é o mais importante. Às vezes o mais importante é ela parar de usar o couro do bicho que ela está usando com sei lá quantos lavagem de curtume, química e etc, né? Então, eu acho que tem que primeiro fazer a lição de casa, entender o que é Uhum. relevante no negócio e depois assumir um compromisso e uma estratégia de comunicação, que é uma coisa que a gente Com certeza. não vê muito. E como você falou E essa é a importância também da comunicação sempre estar muito inserida, assim, no contexto do negócio, porque não tem como você pegar uma pessoa totalmente alheia, em relação a toda essa cadeia, todo esse sistema, e aí você pega para ela falar sobre aquele trechinho. Não, tem que ter um super estudo, um super entendimento de como aquele negócio funciona para que ela consiga entender o que que ela pode comunicar, a maneira verdadeira de se comunicar, senão vira só um floreio, senão vira só campanha publicitária, e aí do lado mais pejorativo possível mesmo, né? Porque aí não tem essa profundidade de entendimento, de falar, não, eu entendo sobre os impactos, é isso que a gente vai comunicar, né? O da embalagem, e ter esse poder de argumentação também, né? Eu acho que é muito por aí, e né? E esse de prioridade também, né? Do que é relevante, né? não, e Comunicar. esse estudo, só para a gente também desmistificar, né? A gente não está falando que você tem que contratar a consultoria mais cara para fazer o estudo. Não, gente, tem dados públicos. Agora, se você fizer a lição de casa, sabe, um vai, faz a pesquisa, o outro faz um resumo. Aí traz numa reunião, aí vocês discutem. Isso dá para fazer sem uma consultoria, né? E outra coisa que a gente falou ali no começo, é uma jornada. Eu não vou chegar e de repente a minha comunicação é 100%. Eu vou começar a criar, mas assim, se eu tiver uma estratégia por trás, eu sei que eu estou começando e onde eu vou chegar. Se eu não tiver uma estratégia, vai ser essa coisa bagunçada, que eu nunca sei o que eu vou fazer amanhã de comunicação, etc, né? E E outra... aí eu acho que eu vou até abrir um parênteses nisso, Dani, que entra numa questão até da ansiedade do próprio formato de redes sociais, né? É, Porque acho que todo mundo já gera essa pressão assim, já quer entrar ganhando. E aí fica tão preocupado que aí antes mesmo de fazer essa lição de casa, de tomar ação, organizar a casa, já quer comunicar. E não é nem às vezes por uma questão de querer tirar vantagem, mas é por ceder a essa pressão mesmo, porque sabe que, meu Deus, minha marca vai sofrer, porque vai ser cobrada se não tiver. Calma, né? E aí eu acho que é uma questão de respeito mesmo, a sua trajetória, a trajetória da marca, a construção. E até estava pensando sobre isso de como a gente se transformou assim numa sociedade tão no espetáculo mesmo, que a gente deixou essa questão da disciplina para trás. Então a gente era uma sociedade mais disciplinar, né? Que aí
era muito pautada, sempre muito pautada na visão do outro, né? Na cobrança do outro. Mas eu acho que antes era muito disciplinar assim, ah, não, mas vou seguir as regras, vou estar de acordo com as conformidades, com a legislação e tudo mais. Agora é muito tipo, não, só tenho que cumprir para mostrar, eu só tenho que mostrar, né? Não E precisa não, gente, fazer, né? calma lá, se você, né, vê direito o que que você tem a mostrar, né? É. Outra coisa que você falou, quando você fala, por exemplo, engajamento de causas, né? A gente também vê, eu acho que a gente precisa ver mais. Eu acho que nós já vemos, porque a gente está seguindo marcas que são responsáveis, etc. Mas a gente precisa ver mais as empresas trabalhando em colaboração. Porque, assim, Uhum, uma causa, ela não é construída e nem ganha e nem alimentada, né, de uma forma individual. Então, as empresas vão ter que se conectar com as outras, e isso ainda a gente tem, acho que um grande paradigma da concorrência, né, para quebrar, que a natureza está mostrando o tempo todo para nós. Eu vou começar, esse final de semana, vou começar a postar sobre esse livro, que é, ah, que é incrível, né? E acabou já, porque o do Krenak é muito curtinho, então eu vou começar a postar sobre esse. E a grande, uhum, e depois sobre biomimética, que assim, o grande barato da natureza é que cada um ali tem para todo mundo, porque cada um vai num horário beber água naquele riacho para não ficar toda hora um matando o outro, entendeu? Então cada um vai num horário. Aí tem um que vai e aí tem um passarinho que come o carrapato desse negócio, desse animal, né? E ele, ao mesmo tempo que ele limpa o carrapato, esse bicho enorme, tipo, sei lá, um rinoceronte, não deixa o outro predar, matar o passarinho porque tá tirando o carrapato. Então, assim, colaboração na natureza é o que faz a coisa funcionar. E a gente está seguindo um paradigma. desequilibra. A gente está seguindo o paradigma errado, entendeu? De um matar o Uhum, outro, né? E um ganhar mais que o outro e ter mais que o outro para levar para o caixão, assim. Então, assim, tem alguma coisa que uhum. não está dando muito certo nessa história. Então, nas causas, né? Nessa comunicação, tem várias redes que as empresas podem se engajar juntas e vão aprender um monte de coisa nessa brincadeira de irem juntas, né? Eu acho que a gente pode até citar alguns exemplos aqui de boas comunicações, né? De marcas que comunicam com transparência, com respeito a essa estratégia. Então, ela não tem pressa de falar que ela resolveu aquele problema, né? Ela, ela respeita essa jornada, ela assume quando ela não sabe, quando ela não resolveu, essa vulnerabilidade que a gente falou também, né? E, putz, esse cara é incrível aqui que comentou, e ele comentou Cooperação versus Competição. Foi o primeiro livro que eu comecei a postar aos domingos, que chama Competição ou Colaboração, que é do. Como que chama? Liama? Não, como que fala, gente? O líder Não espiritual. conheço esse. Então, na verdade, como é que chama o líder espiritual do budismo? Dalai Lama? Então, é do Dalai Lama. Eu ganhei de presente aqui. E aí eles registraram num livro, acho que foi uma conferência do Dalai Lama, e eles registraram em livro. E aí eu comecei os posts de domingo que eu comecei, então aí, como chama Domingão Reflexão, eu comecei esses posts de livros de domingo, foi com esse livro. Uhum, É de chorar esse livro. Às vezes eu reposto. É lindíssimo, é antigo, e ele fala desse paradigma. Exatamente. Te cortei, uhum. lógico, né? Te cortei. Te cortei. Não, imagina, não me cortou, não. Não, vamos falar dos Eu, exemplos, vamos falar. Porque esse cara que comentou, ele é o administrador de uma página aqui, e aí ele fala muito dessa questão trabalhista também, e de colaboração e tal. Mas, uhum, enfim, vamos falar de bons exemplos. Na moda, a gente tem a Flávia foi uma grande precursora aí, né, de estar mudando esse paradigma com a moda algodão orgânico, slow sim. fashion, cores,
com tingimento natural, o que mais? Assim, tem todo Com uma loja super conceito, maravilhosa, no meio de entre tantas fast fashion. e ela é certificada B, assim, que não quer ser, não quer Uhum, ser a maior do mundo, nem a melhor, quer só ser melhor para o mundo, enfim, já sim. E eu muito. acho que, entrando até nessa questão da Flávia Aranha, tem uma importância. Eu acho que quando uma marca até se entende num lugar mais artístico, Dani, as coisas até fluem melhor, sabe? Porque eu acho que tudo que tem uma produção sempre artística tem um respeito maior pelo que se faz e eu acho que atrela tanto um propósito maior naquilo que a coisa flui e vai além, sabe? Então, eu acho que se todo mundo tivesse uma visão mais artística mesmo, até da própria produção de conteúdo, sabe? Eu acho que tudo fluiria melhor, porque a gente não entraria nesse lugar de massificação de quase nada. Então não teria essa briga por território de conteúdo tiktokizado, sabe? Acho que até uma cliente minha, semana passada, ela compartilhou comigo uma angústia real que ela estava tendo. Ela falou assim, Marina, em algum momento você vai falar para eu fazer algum tipo de dancinha, assim, pra eu... Eu falei, não. Eu falei, não, fica tranquila, tal. E ela já tinha uma dificuldade de entrar nesse lugar do Instagram, sabe? De se colocar, sabe? Colocar o rosto, filmar, tal. E a gente conseguiu superar muito isso juntas, assim. Fiz um trabalho com ela bem bacana. Mas aí eu falei, nossa, né? Me pegou um pouco desprevenido até essa questão, porque em nenhum momento eu achei que ela fosse imaginar que eu proporia isso pra ela, sabe? E Uhum. eu falei, nossa, e a princípio eu fiquei meio assim, até ofendida. Eu falei, nossa, ela acha que eu vou submeter ela a isso. Sabe? Mas aí depois eu falei, não, é uma angústia real, porque todo mundo, né, tem um pouco dessa sensação, assim. E aí ela falou pra mim, ela falou, nossa, eu tô vendo algumas pessoas que trabalham comigo e tal, se desrespeitando tanto, né? E eu falei, não é uma questão de achar que isso é de mau gosto ou não, mas é porque ela entendeu que Uhum. não é coerente com o que essas pessoas pregam e com o que elas atuam e tudo mais, né? Então acho que é isso. Qualquer pessoa que tá sendo guiado por um lugar de verdade, então, nossa, tá fazendo um trabalho igual a Flávia, né? Ela tá ali construindo uma marca que é muito dela, muito autêntica, então tem uma paleta muito pessoal, é um modo de fazer muito pessoal. Dificilmente ela vai sofrer uma pressão externa de que ela tem que seguir por um caminho X, Y, Z, fazer o videozinho assim, assim, assado. TikTok. Não imagino. Porque ela sabe, tipo, e aí entra aquela questão de sempre, né? Olhar pra si pra espelhar isso pra fora, né? E aí você pode fazer isso com você, pessoa física, e também com a sua marca. Então, você tem que olhar, entender o core daquilo, entender a essência daquilo para conseguir comunicar para fora. Então, assim, acho que mais do que às vezes ficar pontuando muitos cases e tal, é qualquer pessoa que você olha e fala, nossa, isso é coerente com o que? Porque até a questão de uma visão TikTok, sabe? Uhum. É coerente para algumas pessoas. Tem gente que se dá muito bem nesse formato, é ótimo e é super engraçado, é super legal. A temática cabe. Então é muito entender o que é seu, o que é da sua marca, o que é da sua causa. Uhum. Ou não também, ter a ousadia de misturar essas coisas e surgir uma coisa muito única, mas que seja muito verdadeira, né? E Uhum. de novo, ter a coragem para falar isso é verdadeiro. Né? Uhum. Então a Flávia, para mim, é um super exemplo, porque numa época que ninguém falava muito de tingimento natural, de usar Uhum. ingredientes assim, tipo beterraba para fazer coloração, ela Boa. tava surfando nisso, assim. É. E eu acho que é muito por esse caminho, Dani, não é? De essa visão mais artística, assim, de você entender que assim, nossa, vou lidar com a minha Ter comunicação com identidade, né? cuidado. Eu acho que pode ser, mas assim, sem romantizar também, É, mas olhando pelo aspecto de identidade. Essa é a minha linguagem, etc., meu formato, etc. E aí acabou de entrar aqui uma pessoa incrível, que, nossa, lisonjeada, que é da Refazenda, que é uma marca que eu nem tinha colocado, porque eu quero muito entrevistá-la. E ela acabou de entrar aqui, é uma outra marca que eu vou falar rapidamente alguns exemplos de referência, porque o nosso tempo já está
terminando. E tem uma questão que eu não quero deixar de abordar. Então, a Hum, gente tem alguns exemplos. A Refazenda realmente é uma marca linda também, que tem toda uma história, e aí, quando você olha, você vê essa história sendo contada. É uma empresa B também, e ela ai, gente, é do Nordeste, acho que é Recife. Então, é um lugar que tem um conflito enorme ali, né, do polo do jeans, e ela faz uma proposta totalmente diferente de estar utilizando resíduos. São lindíssimas as roupas. Tem até um estilo mais parecido com o meu do que o da Flávia, que esse conceitual e tudo. Mas, assim, são uhum, exemplos de linguagens muito diferentes. Então, é isso que eu acho legal a gente deixar esses exemplos para as pessoas se inspirarem, porque são linguagens diferentes. Então, tem a Refazenda. Aí, todas as que eu vou falar agora, tem entrevista aqui no meu IGTV, numa série que chama Mentoria para Empresas. Aí tem a Madu, também tem uma linguagem super verdadeira, conta só o que realmente está fazendo, tem um monte de coisa que ela ainda não faz, ela fala e tal. E elas falam tudo isso nas lives que tem, tá? Então tem a Madu, que é de acessórios e bolsas e tal, veganos, né? Uma marca vegana. A Manifesto Orgânico, que é um trabalho incrível, assim, faz um tempão que a gente tem se falado. Ela está construindo essa marca há um tempão, trabalhando com essa questão agora dos tingimentos. Sempre foi algodão orgânico, né? Agora os tingimentos naturais. Então tem todo também um conceito que você consegue reconhecer, uma linguagem super verdadeira, tal. A Retecendo e a Ágama, a loja que também trabalha com resíduos, né? E está fazendo toda uma mudança também de estratégia, e aí isso se reflete na comunicação. E assim, as entrevistas são muito boas porque abordam também essa questão dessa narrativa. E eu acho que, e a Think Blue, né? ai, é assim, Por fim, esse último exemplo upcycling de jeans de maravilhoso. upcycling, mas que traz uma questão que a gente quer, que acho que é a última questão que a gente vai abordar aqui, que é o posicionamento político. Eu sou muito fã dela. Dentro do setor da moda, a gente tem dois exemplos muito importantes, eu acho que com esse posicionamento político, que é a Modifica. Vou falar os que eu conheço, né, na verdade. A Modifica e a Thinking Blue. É, e a outra que eu recomendo, que tem entrevista também, é a Retecendo, mas ela faz cursos, como chama aquele workshops, Oficina enfim, mesmo? Uhum, uhum. para o setor. Então, ela tem vários aspectos trabalhados e a Júlia Codogno, minha super parceira, fala de comunicação também. Maravilhoso. Mas o que eu Sim. queria agora que a gente entrasse um pouco é nessa história do posicionamento político, né? Como que Uhum. faz? A gente se posiciona ou não, né? Eu vou deixar você falar primeiro, depois eu falo a minha opinião, que quem me segue já sabe, na verdade. Ah, eu acho que não tem como não se posicionar assim. Eu acho que, na verdade, a escolha é mais da frequência e o tom com que você se posiciona, mas eu acho que se posicionar é fundamental, porque não tem como. Uhum, A minha opinião é que tudo isso é político, né? Ser mulher é político, tudo é político. Não tem como você não se posicionar, né? Então, isso foi uma decisão também que eu tomei numa época ainda que não era tão aberto assim para algumas pessoas se posicionarem. Eu me posicionei na caótica e tudo mais. Mas não tem como, né, Dani? Eu, sinceramente, acho que não tem como. E até porque se você está abraçando uma causa, se mesmo você dependendo da comercialização do seu produto e tudo mais, e querendo atingir o maior número de pessoas possível, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que comércio não é fácil, comercializar coisas é complicado. Mas ainda assim, você tem que ter em mente que isso só vai te trazer benefício, porque vai te gerar uma comunidade muito mais fortalecida, muito mais alinhada ao que a sua marca acredita, né? E é isso, é unidos por uma causa mesmo. E aí vai de tudão, sabe? Não é assim ficar no meio termo, porque eu não sei, eu sou muito adepta disso pra minha vida, assim. Não sou uma pessoa muito morna, sabe? Então, sou meio 880, ariana intensa pra muitas coisas. uhum. Então, eu posso não ser uma pessoa tão ferrenha, assim, de, nossa, falar disso todo dia e ir pras ruas e não sei o quê, mas, assim, posicionar não tem como.
Então, eu acho que uma marca ela tem sim que se posicionar, porque a visão, a missão dela, tudo isso já parte desse ponto. Já parte desse princípio, já nasce daí esse diferencial, né? Mas Eu você, acho. você lembra de alguma ocasião, assim, com um cliente que você tenha tido essa questão? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ver. Isso, a maior parte das empresas que eu acompanhei até hoje, elas tinham uma política de não se posicionar. É o neutrão, é o neutrox. É o cara, Ah, sim, entendeu? O neutrox. entendi. Tá mudo, Ah, tá. cara de paisagem, a gente não se posiciona sobre política. Aí você vai olhar, não se posiciona? Aí você vai olhar na lista lá de doações para os políticos, quando podia, né? A empresa era a maior financiadora do candidato X. Ué, mas como não se posiciona? Tá aqui a posição, entendeu? Ou, por exemplo, a gente não se posiciona. Aí você vai ver, é, não, sei lá, tá desrespeitando alguma questão na trabalhista. Tá se posicionando, né, em favor, ao contrário do trabalhador, por exemplo. Tá se posicionando, mas não quer, né, não quer Uhum, que ninguém saiba, de repente. É uhum. uma baita janela de vidro, na verdade. Eu tenho uma frase que virou um meme na minha escola, assim, durante um período que uma professora de história nossa colocou pra gente assistir Nada de Novo no Front. Você já Hum, viu esse filme? não. Sobre a guerra. Acho que é a segunda guerra, a segunda GM, não sei. E aí tinha um personagem que ele falava assim, ninguém é neutro diante da guerra. E virou um meme, assim, e essa frase ela gruda na minha cabeça sempre, porque, na verdade, eu acho que ninguém é neutro diante de nada. Porque Realmente. não fazer alguma coisa já é tomar uma atitude, não se posicionar já é se posicionar. Então eu não consigo, assim, eu como uma pessoa que vivo da reflexão, do pensar excessivo até demais, não consigo entender como que alguém acha que isso não é se posicionar. Então não entra na minha cabeça. Não, lembrando que a gente está numa live, assim, de um canal que fala sobre sustentabilidade, entendeu? Tipo, é por isso que a gente está tendo esse, porque você olha, né? Quando você olha assim no mar aberto, né? As empresas que ainda não entenderam o que é sustentabilidade e tal, e agora resolveram se apropriar, inclusive, do termo Uhum. ESG, colocam em tudo, não É, sabe nem o que está falando, é coisa louca. Mas assim, não se posicionar já é um posicionamento, né? Aquilo, né? uhum. Se o crush não mandar resposta, meu bem, o silêncio já é a resposta, né? Exatamente. Eu não consigo entender, assim, porque existe Pá! muita comunicação nas entrelinhas, em tudo. Então, Inferno. você pode omitir, você pode achar que você não está falando nada, mas você tá, né? E a gente viu isso, por exemplo, muitas celebridades, inclusive, passando por isso, né? Então tá muito nítido que a omissão é uma posição, não tem jeito. E a gente pode usar hoje, inclusive, o discurso do abominável, né? Para a gente mostrar como a transparência é importante, né? Porque onde vai caber aquilo, né? Em que, né? Em que lugar tão profundo a gente vai conseguir enterrar, né? Essa parte da nossa história, né? Vai Que ter que nunca criar, deverá ser a encontrado. gente vai ter que criar um museu do Holocausto, porque as coisas que estão acontecendo aqui, a gente precisa ter um museu para a gente nunca mais esquecer. E eu até coloquei nos stories aqui hoje é um post de um jornalista e tal, que ele fala isso, tipo, eu fui visitar, porque assim, os caras fizeram um museu que era para não esquecer nunca mais os absurdos que a gente está vivendo, né? Tem que estar exposto, né? No Chile, inclusive, existe o Museu da Memória, que é maravilhoso, para sempre lembrar de Pinochet e a coisa toda horrorosa. É. O É, Brasil está preferindo esconder, né, essas coisas, está preferindo é. falar que não existiu, né? Mas aí nós estamos aqui. Ai, se bem que assim, dá até uma tristeza, né, de dedicar um museu para ver aquela cara do bonito. A gente pode pôr no mesmo museu do golpe. É, nossa, porque, Que é um né? museu educativo, né? Em vez de ter o Ipiranga lá, aquela mentirada do Museu do Ipiranga, né? Que a gente, na minha época, tinha umas excursões. Não sei se quando você estudou ensino básico teve isso também, mas eu fui quando eu tinha essa idade, né? E daí você vinha Aham. lá, o Dom Pedro que fez tudo, a mulher que assinou lá a Lei Áurea, ela que fez tudo, né? Tal, aham. Então a gente refaz isso, né? E faz um grande museu do Brasil aí. É. Mas enfim.
Tem um participante aqui que. Meu seguidor, que é o Etiquette, Jô. Ah, tá, porque eu Enquanto falei, isso, no falou que Brasil, o ia Museu do Dops é atrasar. completamente romantizado. É o seu, Ah, é seu esse seguidor aí. Eu acho que era isso. A gente está com o tempo agora limitado na live, então tem várias lives aí. Vou deixar aqui as referências, vou deixar o perfil dessa querida a Marina, que tem, né, hum, super identidade ali para ajudar quem quiser construir, mas eu estou querendo trazer ela para a mentoria também de empresas. E a gente tem uma lista de espera, quem quiser se inscrever, para a gente abrir turma em outubro ou novembro. E aí a gente trazer a Marina para falar dessa questão de comunicação, fazer ali alguns exercícios, provocações, para inspirar as empresas também a construir suas narrativas. É isso, né, sim. querida? Agora, para fechar, um call de coaching. Gosto dessas situações, assim. Uma coisa que eu acabei não falando é que comunicação, eu acredito que comunicação, escrita, mas a comunicação como um todo, ela é relação. Eu acho que comunicar é se relacionar. Então, se não tem transparência, não está existindo. Tem um muro ali, né? É, Então, é isso. Eu acho exatamente. que se comunicar com transparência é fazer com que esse muro se dissolva, né? E Porque essa é relação flua. o receptor e o. Como é que chama? O básico de Receptor comunicação. e interlocutor. E o interlocutor, é o vai e volta, né? É um vai e volta. Daí, se um não está sendo verdadeiro, não está indo para lugar nenhum, né? É, exatamente. Ó, Betina falando, para fechar com chave de ouro. É isso. Eu acho que comunicação é relação. Tem que investir sempre numa comunicação transparente, clara, harmoniosa, assim. E verdadeira, né? Porque não dá. Aí, essa questão da sustentabilidade é maior, né? Porque como que você sustenta uma comunicação que não é verdadeira? Não, gente, chega de mentira. Olha aí, o dia da mentira que agora vai mudar de dia, que é hoje, né? O dia da mentira. O dia que o presidente foi na ONU lá pela terceira Foi vez na ONU falar mentir. Então, muitas bobagens. a gente esquece 1º de abril, que agora é dia 21 de setembro, o dia da mentira. Nossa, pelo amor de Deus. Ah, Bom, mas é obrigada quem isso. esteve aqui conosco e continuamos aí a fazer posts sobre o índice de transparência na moda e trazer pessoas maravilhosas para conversar sobre várias questões aqui. Um beijo. Gente, obrigada pela companhia de todos. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu tô tão feliz. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Beijo, beijo. Beijo, boa noite.